O nosso estudo de hoje é a lição 35 do livro Segue-me, tem como título A Graça do Senhor. A minha graça te basta. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige. A humildade eleva, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o prato limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não ouvide, que o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. É muito legal a gente pegar um texto como esse, que ele vem falar de graça, e a gente tem um costume aqui na Terra de usar o termo, com muita frequência até, a gente vê nos noticiários, né, nas novelas, nos programas de televisão, a palavra desgraçado. O que seria desgraçado? Aquela pessoa que não tem graça, que não é agraciado. Né? E a gente fica pensando assim, para os olhos de Deus, existe alguém desgraçado? Será que o Pai criou alguma criatura para entregar aquela criatura para a perdição? Será que existe isso? Não é flagrantemente contrário ao que Jesus diz, que nenhuma das ovelhas se transviará? Que todas as ovelhas, tratando a gente como se fosse, né, fazendo uma comparação com o pastor que está cuidando das ovelhas, ele cuidando de todos nós aqui. Tem uma passagem no Evangelho de Tomé, que não foi o Evangelho canonizado, que quando eu li a primeira vez, eu falei, meu Deus, ele fala assim, eu espalhei o fogo sobre a terra e o vigio até que arda. Vamos lá, gente, o fogo somos nós, porque pega o livro dos Espíritos, e o Espírito tem que aparência? É de uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Então ele espalhou o fogo sobre a terra e fica vigiando até que esse fogo arda, até que nós possamos evoluir. Mas tudo que está acontecendo ao nosso redor está servindo para o nosso progresso. Tudo, tudo, tudo. Momentos que a gente considera bons, momentos que a gente considera ruins, momentos de dor, tudo está sendo para edificar. Se a gente puder chamar alguma coisa de desgraçado, a gente pode até chamar assim, aquelas atitudes nossas que são contrárias às leis de Deus, essas são atitudes desgraçadas, porque eu estou querendo fugir da graça. A graça está sendo, à minha disposição, está sendo dada o tempo todo, e eu estou fugindo dela, então eu posso até usar essas palavras aí, desgraçado, mas partindo do próprio homem, em atitude de rebeldia às leis de Deus, mas nunca partindo de Deus ou de qualquer coisa que esteja ao nosso redor, porque tudo que está acontecendo, meu Deus, é aquele vizinho difícil, tá? Aquele vizinho difícil está te ensinando a exercitar a paciência e te ensinando também a exercitar a habilidade de você fazer a política de boa vizinhança, ver se você consegue ajudar em alguma coisa. Vai ter vezes que você não vai conseguir ajudar mesmo, mas você vai caber apenas silenciar, fazer as suas orações e tentar de maneira indireta, e tu está colaborando de alguma maneira. Mas cada vez que a gente fica, é assim mesmo, tem que ser desse jeito, ele é um desgraçado. Não, gente, o que o Emmanuel vem trazer para a gente? Vocês perceberam que nesse texto, ele começa assim, com a graça do Senhor. Ele fala de coisas que são boas, mas fala de coisas que também, entre aspas, para a gente são ruins. Né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ele fala, por exemplo, a cruz salva. Quem é que quer ir para a cruz? Vamos botar aqui. A cruz seria o sacrifício supremo. Você tomar um prego, um parafuso gigante aqui na sua mão, te prendendo numa madeira,
as articulações, a dor infernal que deve ser você sentir, né? Ele fala, ó, sacrifício, injúria, perseguição, tempestade, dor. Por acaso alguém ousa falar assim, ah, isso aqui é uma coisa boa, eu quero sacrifício, eu quero injúria, eu quero perseguição. Mas ele está falando, na verdade, são todos graça. Por quê? Porque a cruz salva, o sacrifício enaltece a gente. A gente sabe que as coisas que realmente valem a pena nesse mundo precisam de sacrifício e dedicação. A injúria santifica. É coisa interessante, né? As pessoas começam a injuriar a gente, falar mal da gente o tempo todo. A gente vai ouvindo aquilo, a gente perde muito tempo se defendendo até o dia que a gente... Ah, peraí, eu não vou mais me defender com palavras, vou me defender com atitudes agora. As pessoas estão falando, tá bom, que seja desse jeito. Eu vou fazer o contrário para mostrar que eu não sou desse jeito. Vai santificar. A perseguição beneficia também. Meu Deus, a perseguição beneficia? Como assim? A gente só está sendo perseguido naquilo que a gente está fazendo de equivocado. Se a gente estiver sendo perseguido também por nome do Cristo, ele diz lá no Evangelho, né? Que esses pode deixar que eu estou aqui do lado e vai dizer, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, mas vocês estão aí do meu lado, a gente está junto o tempo todo. E ele mostra o tempo todo, são muitos testemunhos aí o tempo todo sobre isso. Ele fala, tempestade fortalece, no momento de tempestade que a gente sabe quem é quem mesmo. A dor redime. Aí depois ele pega coisas que são boas. A princípio, o trabalho aperfeiçoa, é claro. Quem mais trabalha vai chegar à excelência do trabalho. A luta aprimora. Quanto mais eu encaro o desafio, mais preparado eu fico. E tem hora que a gente vê um problema pela frente e fala, já resolvi problemas muito piores que esse. Então vamos com calma, vamos devagar. Né? O anátema estimula. Toda vez que a gente tem um anátema, aquela contradição, né, estimula a gente a continuar. O dever nobilita, né, o serviço dignifica. Então, a gente tem que realmente fazer um esforço para entender essas dádivas de Deus, esses exercícios que são feitos com a gente o tempo todo, que são todos eles graças. Todos eles graças. Mais uma vez, a única coisa que a gente vai arriscar e dizer que seria desgraçado, fora da graça, seria você remar contra isso, você ficar blasfemando contra Deus, você em atitude de rebeldia, você adiar o aprendizado que você tem que passar. Aí vai ficar igual o aluno que fica repetente e adia a oportunidade de ter o diploma na mão, que vai estar dando cartão verde para ele poder entrar no mercado de trabalho, né, como profissional mesmo. Então, a gente vai escolher o que a gente quer. Ou a gente aceita essas provas, essas expiações que a gente tem na nossa vida, ou a gente fica num mar de lamentação, remando contra tudo e contra todos e adiando cada vez mais. Mas ele bota aqui pra gente, ó, a solidão reconforta. Meu Deus do céu. Parece que é paradoxal isso, né? Porque em vários momentos a gente aprende que você viver isolado, as suas virtudes vão estiolando, vão diminuindo. Agora ele bota a solidão reconforta. A solidão reconforta por quê? São momentos que a gente precisa estar se isolando de tudo, como Jesus fazia todo santo dia, em que ele se recolhia para fazer suas orações, suas sintonias com Cristos igual a ele. O obstáculo ensina, é claro, aí não precisa nem falar nada. O adversário acaba ajudando também. Aliás, a gente vai ver a rivalidade no esporte, a rivalidade no futebol. Você com vontade de ganhar o outro, você supera seus limites. Quer dizer, o adversário sempre ajuda. A dificuldade valoriza, o desgosto restaura. Então, são vários. Até o final não vai dar tempo de comentar tudo. Mas quando chega no final, ele fala assim, ó, o pranto, o choro limpa, o suor melhora. Ele termina aqui dizendo, a enfermidade auxilia, toda doença que a gente tem é educativa para o espírito. E a morte vai libertar a gente disso tudo. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias no mundo, mas que o cristão nunca ouvide, nunca desconfie, né? Nunca menospreze o mais sublime dom da vida, que é a graça do Senhor. Tudo que a gente está recebendo nesse mundo é a graça do Senhor. E a gente vai ter um dia que a gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, se não fosse essa dificuldade que eu passei, eu não estaria pronto hoje para a vida.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.